Bom dia, meu nome é Tiago Cosmo, sou catequista da paróquia de Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos. E hoje, dando seguimento ao mês da Bíblia, eu irei falar sobre a origem e a legitimidade da Sagrada Escritura. A Bíblia é o livro sagrado de todos os cristãos. Ela contém a palavra de Deus e a revelação divina. Mas, como eu sei que isso é verdade? Como eu posso comprovar a legitimidade da Bíblia? A Bíblia por si só não pode provar que ela é legítima, pois apenas o seu autor pode comprovar se sua obra é real. Sendo assim, como provar que os 73 livros da Bíblia Católica são os livros verdadeiros e que eles foram inspirados por Deus? O autor real da Bíblia é Deus. Sendo assim, nós não podemos consultá-lo diretamente. Mas existe uma alternativa. Podemos consultar aqueles que possuem a autoridade e a inspiração divina para reconhecer a palavra de Deus. Ou seja, a Santa Igreja. A Igreja foi fundada por Deus sobre o fundamento dos apóstolos, e foram os apóstolos que receberam a revelação divina diretamente da boca de nosso Senhor Jesus Cristo. Como os apóstolos receberam essa revelação do próprio Deus, eles podem comprovar a sua autenticidade. Ou seja, é a Santa Igreja Católica que legitima as Sagradas Escrituras. Ela é a sucessora legítima dos apóstolos e a única que possui essa autoridade. A Bíblia é o fruto da Igreja e também fruto da tradição apostólica. Como diz uma famosa frase de Santo Agostinho: eu não creria nas Escrituras se assim não me levasse a autoridade da Igreja Católica. A Bíblia, como conhecemos, é uma parte desta tradição apostólica, pois os apóstolos receberam a revelação de Cristo e depois a transmitiram, e seus sucessores mantêm essa transmissão viva e possuem autoridade para comprová-la. A mesma não existe sem a Igreja. A Bíblia não existia desde o início dos tempos, mas foi escrita ao longo do primeiro século da Igreja. A Igreja, os católicos, foram quem escreveram os livros da Bíblia. Foi a Igreja também que guardou esses livros e estes ensinamentos. Foi a Igreja que reconheceu quais livros eram corretos e separou eles de outros livros escritos por pessoas não inspiradas. Foi também a Santa Igreja que escolheu quais livros entrariam em um cânon católico, um cânon oficial, e quais outros livros, mesmo sendo inspirados, não entrariam. Esse processo durou muito tempo, cerca de 300 anos, sendo a primeira Bíblia católica oficial, completa com 73 livros, a Vulgata Latina de São Jerônimo, que foi lançada no ano 408. Sendo assim, a Bíblia pertence à Igreja e foi feita pela Igreja e para os membros da Igreja. Ela foi criada também como parte da transmissão da tradição apostólica e não como um livro autossuficiente. A Bíblia não possui todos os ensinamentos apostólicos e também não possui toda a revelação divina, mas parte dela. Isso foi feito porque a Bíblia depende da Igreja e do resto da tradição apostólica para ser totalmente compreendida. A Bíblia é uma introdução à história de Deus
e a sua revelação sobre a nossa salvação. Mas a igreja é aquela que possui a revelação completa. É ela quem deve ensinar todas as verdades e interpretar o que está escrito na Bíblia. Ela legitima a Bíblia, a tradição e a revelação divina, pois essa foi a missão que Deus deu à sua igreja. A igreja não é autoritária por isso, mas é uma ferramenta para manter a palavra de Deus pura e sem contradições. A Bíblia é a palavra de Deus escrita por Deus, mas não existe sem a igreja, porque a igreja é o meio pela qual a Bíblia foi dada ao mundo, imitando Cristo que veio ao se encarnar no mundo por um templo humano. Maria, e da mesma forma que Maria foi glorificada pelo Cristo, a igreja também é glorificada pela palavra de Deus. Assim, a Bíblia e a tradição apostólica e a igreja são completamente separáveis, formando um tripé que traz em si toda a verdade e a revelação do próprio Deus, porque a Bíblia é o Verbo encarnado, é Cristo, e a igreja é a continuação da missão de Cristo. Muito obrigado a todos, que Deus vos conceda os dons da sabedoria e do entendimento, e que Ele sempre vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tenha um bom dia a todos.